Doutor Fábio tem que fechar mesmo a câmara, não pode aparecer sequer a fotografia. Por favor. Muito boa noite para todas e para todos que nos seguem neste Dirigismo à Segunda, um programa que é da autoria da ANDIF, Associação Nacional de Dirigentes de Futebol, Futsal e Futebol de Praia. Hoje vai debater durante uma hora com dois convidados e depois, num período extra, com o nosso joker, a ilegalidade do Mundial Clubes de 2025. É um tema que está na berra. Dia 5 de dezembro, há poucos dias atrás, foi feito o sorteio deste Mundial, com sortes diferentes para Futebol Clube Porto, que encontrará o Palmeiras do Brasil, Al Ahly do Egito e o Inter Miami Futebol Clube, enquanto que o Sport Lisboa e Benfica encontrará o Bayern de Munique, Cidade Auckland e o Boca Juniors. Um, É de facto um tema que vai suscitar ao longo desta uma hora e um quarto, com toda a certeza, temas da mais diversa natureza, da mais diversa espécie, e só de facto três oradores com a excelência daqueles que são os nossos convidados, que passarei em breve a apresentar, é que permitirão de facto um debate à altura daquilo que têm sido os debates e a atividade da ANDIF. Andif, que na sexta-feira passada debateu as apostas desportivas e a viciação dos resultados. Hoje volta para mais e melhor dirigismo com a ilegalidade do Mundial dos Clubes 25. Participa também esta semana na Semana da Integridade, organizada pela SIGA, Sport International Global Alliance, que vai debater ou vai uma vez mais estar com temas em cima da mesa relacionados com a ética, transparência e combate à corrupção, e no dia 3 de janeiro vai discutir na sala de âmbito cultural do Corte Inglês o orçamento de Estado e o financiamento do desporto. Em termos de dirigismo à segunda, voltaremos dia 13 de janeiro, à mesma hora, para discutir o caso Lasse Diarra. Ilegalidade, entre parênteses, do Mundial de Clubes, é um tema que suscita controvérsia mais do que ampla, desde a possibilidade de greve dos jogadores, desde a imposição unilateral da FIFA, que determinou a criação de uma nova competição desportiva sem qualquer consulta dos demais parceiros, a imposição assim unilateral de um calendário, a discussão sobre a sobrecarga dos calendários, a liberdade do direito ao repouso e as condições de trabalho, mas sobretudo, e isso sim, a gerar também aqui um extraordinário debate, a obrigatoriedade que a FIFA impõe no seu regulamento de competições para esta competição em concreto, a obrigatoriedade das equipas se apresentarem com os jogadores de maior utilização, diríamos que os seus craques. FIFA é essa que enfrenta já um conjunto de queixas, seja por parte da World Leagues, da FIFA Pro, da Associação de Jogadores Profissionais de Futebol de Inglaterra e também de França. Ou seja, uma competição que, envolta em todos estes temas polémicos, além deste, acrescenta pelo menos mais um, e esse de particular importância, nomeadamente para os clubes de menor dimensão. Que tema, que problema é esse? É de facto o defraudar das expectativas relativamente às potenciais receitas que poderiam advir da participação ou da realização desta competição. Como veem, numa hora, mais 15, 20 minutos com o nosso joker, temos aqui pano para mangas. Passando desde já a apresentação daqueles que vão ser os nossos dois principais oradores.
o professor Dr. Lúcio Correia é um reconhecidíssimo especialista em direito de desporto, é uma das figuras públicas mais requisitadas para se pronunciar sobre matérias de direito de desporto. Eu diria que é uma figura pública que nos entra pelos ecrãs, se não todos os dias, quase todos os dias, seja nos ecrãs, seja nos jornais. Do outro lado da compita, vamos ter o senhor professor doutor também Maurício Correia da Veiga, advogado, professor universitário e advogado da CBF. Portanto, também com uma experiência muito grande nestas matérias, e são estes os dois nossos convidados a quem eu, desde já, agradeço a presença, a disponibilidade para debaterem um tema que é, além de atual, um tema que está em perfeita convulsão. Diria que é um vulcão em perfeita ebulição. E precisamente para iniciarmos o nosso debate, eu começaria pelo Lúcio Correia, colocando-lhe a seguinte questão. No meio desta controvérsia toda e desta panóplia de temas, à luz da concorrência, do direito à concorrência da União Europeia, como é que é visto por um especialista, não só em direito de desporto, mas também fortíssimo na área do direito laboral, esta a criação de uma competição, uma nova competição num calendário internacional que pode ser vista como uma prática restritiva e que efeitos é que isso pode ter em direitos fundamentais dos trabalhadores, direito a férias, direito a repouso, direito a condições de trabalho acrescidas. Lúcio, dava-lhe a palavra, agradecendo mais uma vez a presença no nosso debate. Senhor Secretário-Geral, som para o professor Lúcio, por favor. Muito obrigado. Peço desculpa e queria agradecer o convite formado pela Andif, com muito orgulho e muita honra aqui estou. Cumprimentar o Sr. Presidente, uma palavra de grande agradecimento ao Jerry, cumprimentar também o meu querido colega de painel Maurício, pessoa que temos visto muitas vezes no âmbito das conferências ao longo do país e não só. E também o meu querido amigo Fábio Figueiras, uma pessoa que também dispensa apresentações, bem como os presentes que estão aqui, e também felicitar a Andif, porque realmente não há praticamente semana nenhuma em que não haja temas interessantes. E este tema realmente é muito interessante e eu vou tentar ser breve, porque mais importante que aquilo que eu tenho para dizer é obviamente aquilo que as pessoas querem saber sobre o tema. E, portanto, mais importante que aquilo que eu venho transmitir é realmente aquilo que pretendem questionar e suscitar. A questão da legalidade ou ilegalidade e a questão da concorrência. Bem, vamos lá ver. Quer se queira, quer não, isto é uma questão cultural, é uma questão de formação. Nós dependemos, e assim que está feito o modelo europeu do desporto, numa base piramidal. Quer se queira, quer não, as federações internacionais são detentoras das modalidades a nível internacional e não só. E, portanto, isso traz sempre repercussões a nível da regulamentação, da própria legislação nacional e, portanto, a FIFA, no caso do futebol, a UEFA, no caso do desporto europeu, relativamente ao futebol, tem uma palavra essencial e decisiva sobre aquilo que é a questão como as competições desportivas se desenrolam. Mas depois temos aqui um pequeno pormenor, e isto é que levanta aqui um conjunto de questões relativamente às competições desportivas. Lembro não só a questão do Mundial de Clubes, mas ainda mais recentemente a questão da Superliga Europeia, trouxe aqui várias questões relativamente à harmonização da regulamentação desportiva e da detenção destes direitos exclusivos da parte da UEFA e da FIFA, e depois a harmonização com o direito europeu. O direito da concorrência da União Europeia está aqui previsto no âmbito do artigo 101 e 102 do Tratado de Funcionamento da União Europeia e proíbe que se exista, digamos, restrições de concorrência ou, no fundo, atos caracterizadores de monopólio que possam, no fundo, tirar dividendos específicos decorrentes dessa mesma situação. Mas depois temos aqui um pequeno pormenor, é que não se esqueçam que o desporto assenta sempre nesta base piramidal, e quer se queira, quer não, é difícil nós pensarmos ou concebermos o desporto fora da tutela destes organismos internacionais. O que eu acho é que esta questão da harmonização do direito da União Europeia com este modelo piramidal
pode ter aqui algumas especificidades. E não podemos esquecer também que o próprio artigo 165 do Tratado de Funcionamento da União Europeia prevê essas mesmas especificidades e até posso dizer que Portugal teve um papel fundamental nisto, porque foi efetivamente sob a presidência portuguesa e depois do livro branco sobre o desporto que esta especificidade do desporto veio ser consagrado no Tratado da União Europeia. A harmonização é difícil. Porquê? Porque, por um lado, toda a gente reconhece que a questão do reconhecimento, do licenciamento, da competição de ser desempenhada por alguém que esteja fora do domínio nacional e que seja sob a tutela de organismos internacionais parece-me questionável. Depois, como é que o direito da União Europeia trata estas próprias instituições é que é difícil. Parece-me a mim que, não obstante as normas da questão da concorrência estarem previstas e bem no âmbito do direito europeu, nós temos que tratar diferente aquilo que é diferente. E o desporto é uma atividade económica diferente. E, portanto, eu acredito que aquilo que seria de salutar no âmbito desta competição do Mundial de Clubes, e de facto que a FIFA não esteve, a meu ver, numa situação totalmente cooperante com os clubes, foi a forma como se organiza este Mundial de Clubes. Penso que todos temos a noção de que o Mundial de Clubes, da maneira que estava a ser efetuado ao longo dos anos, não era, de facto, merecedora da grandeza do futebol. Nem de facto poderia, efetivamente, traduzir-se numa situação que a questão do Mundial de Clubes era uma questão que necessitava de alteração. Portanto, eu não acho que a FIFA viola notoriamente a questão aqui do direito à concorrência na União Europeia apenas por organizar a competição. Não me parece. Há outras competições que também são feitas exclusivamente pela FIFA, o Campeonato do Mundo é um caso típico desses. Há outras que são feitas pela UEFA, quer no âmbito dos clubes, quer no âmbito das seleções, quer a questão da Liga das Nações, quer o Campeonato da Europa, e não me parece que seja efetivamente violador. Diferente opinião tenho, e relativamente a isso, sem prejuízo da opinião do meu caro colega, é que não me parece de todo, e acho que as coisas, portanto, não começaram bem, portanto, a organização não... penso que os pressupostos desportivos para a escolha que não é totalmente igualitária entre os clubes dos vários continentes que vão compor esta competição também tem aqui muitas questões que me levantam algumas dúvidas, não há um princípio de igualdade, mas também é verdade seja dita, nas próprias competições europeias este princípio de igualdade também não existe. Não existe porque nós sabemos quer a questão do fair play financeiro, quer a questão das cotas e dos rankings e a maneira como se conta os pontos para os rankings das competições europeias, também por vezes deixa-nos muitas dúvidas e questões que não são totalmente isentas de problemas. Mas eu penso que recentemente nós tivemos aqui uma informação que eu fiquei verdadeiramente assustado. Obrigar os jogadores das equipas a apresentarem a melhor equipa no âmbito desta competição, eu penso que aí a FIFA extravasa aquilo que é o seu próprio direito. Porquê? Porque, de facto, ninguém mais pode, efetivamente, escolher a melhor equipa ou conceber a melhor equipa, senão o próprio treinador daquela equipa em questão na participação daquela competição. Para todos os efeitos, a FIFA não tem, nem deve que é um trabalho exclusivo do treinador, não se pode imiscuir nessas questões. Até nós não podemos esquecer também um grande pormenor, é que a época em Portugal já terminou quando vai começar aquela competição. E noutros pontos do mundo, por exemplo no Brasil e na América Latina, a época vai para aí a meio, porque obviamente o calendário não é igual para todos. E isto até pode, efetivamente, violar o próprio princípio de igualdade, porque clubes que estão a meio da época têm, obviamente, uma performance e um desempenho competitivo completamente diferente, enquanto que os clubes europeus, obviamente, estarão cansados toda uma época que começa em agosto e que depois, em junho, obviamente, é a altura de férias. O que depois também coloca aqui um outro problema, que é a questão do direito ao descanso, que é um direito fundamental. O direito a férias, como sabem, pelo direito do trabalho, é um direito irrenunciável, não depende da assiduidade. Muito se tem discutido, e penso que a Associação Representativa dos Jogadores a nível europeu tem suscitado quanto, no fundo, a questão da violência que tem sido os sucessivos jogos da parte das competições europeias e de seleções, sobretudo a nível europeu.
Se calhar as pessoas não sabem, mas a nível europeu os jogos são superiores à América Latina, em larga escala, o que leva também à violação do princípio de igualdade no âmbito desta matéria a nível mundial. Mas acho que, abreviando aqui um bocadinho, eu não tenho dúvidas de que este Mundial de Clubes traduz, no fundo, uma resposta da parte da FIFA a duas questões. A primeira, quanto à questão da Superliga Europeia. E, sem dúvida, que esta é uma resposta que existe um receio, não sei se justo ou não, mas existe o receio de que, efetivamente, aquela decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia no final do ano de 2023, se a memória não me falha, de 23, de dezembro de 23, me parece que veio aqui alertar a questão da própria FIFA e da UEFA da possibilidade de haver entidades que possam também organizar competições desportivas a nível europeu e, portanto, não sejam apenas a FIFA e a UEFA. Mas depois temos aqui um problema, é que o Tribunal diz que é possível, não diz como, não diz efetivamente de que forma é que essa questão se coloca e depois temos o modelo europeu do desporto assente na tal pirâmide, onde a tutela das federações internacionais continua a dominar. Esta questão, no fundo, do Mundial de Clubes é a resposta a isso e é a resposta, do ponto de vista financeiro, a algo que penso que leva à própria criação da Superliga Europeia. É que os revenues, aqueles valores que depois, as receitas que os clubes julgam ter direito pela participação, não é coincidente com depois aquilo que as próprias federações internacionais acabam por adquirir por força da participação dos clubes nessas competições. Há um desfazamento grande entre aquilo que o organizador da competição e o participante da competição existe. E, de facto, quer se queira, quer não, é um mercado e é um produto de tal forma vendável que, de facto, quem participa, quem tem conhecimento dos valores que estão aqui em causa, fica com aquele sabor agridoce que, de facto, eu merecia muito mais do que aquilo que era devido. Eu não acho que esta seja a resposta ideal. Não tenho dúvidas que, apesar de, agora recentemente, o presidente André Vilas-Boas veio falar que, de facto, o valor estava aquém do esperado para efeitos de participação, eu não tenho dúvidas do seguinte. Estamos numa fase inicial. Eu penso que este é um período experimental, digamos assim, da competição. Eles estão a tentar perceber ainda como é que as coisas podem ou não se podem tornar interessantes do ponto de vista financeiro, do ponto de vista organizativo, até relativamente aos próprios rankings, a forma como alguns clubes não participaram e poderiam ter participado e outros que participam e se calhar são ilustres desconhecidos. O Benfica calhou com uma equipa da Nova Zelândia, o Futebol Clube do Porto calhou com uma equipa do Egito, de forma que estas equipas podem ou não causar aqui algum broá, digamos assim, no âmbito da competição, e eles vão aumentar rapidamente o valor das participações e os valores relativamente para quê? Para que, de facto, esta prova se torne como, digamos, uma competição que faz esquecer a Superliga e coloca os clubes com vontade de participar e com vontade, obviamente, de permanecer o monopólio da FIFA tal como está. Portanto, do ponto de vista inicial da abordagem, é isso que eu queria dizer. Não acho que seja uma questão ilegal, acho que a ilegalidade é mais evidente relativamente à obrigatoriedade da equipa principal. A questão financeira vai ser muito importante e vai ditar as suas regras, mas a verdade é que a harmonização, e eu acho que aqui temos um problema a nível do direito europeu. O próprio caso de Arra, eu posso dizer, eu acabei de escrever um artigo sobre isto agora em Portugal, vai ser lançado em fevereiro de 2025, março de 2025, e vou também publicar um no Brasil, porque o caso de Arra traduz aquilo que eu acho que o direito europeu ainda não percebeu. É que não basta consagrar a especificidade do desporto, é preciso efetivamente concretizá-lo. O desporto merece soluções específicas. A concorrência, a liberdade de circulação é um princípio fundamental, mas não tem em conta as especificidades do desporto. Crie-se que está criado, mas concretize os princípios da sociedade do desporto na sua plenitude. Eu não concordo com questões de liberdades fundamentais apenas do lado do jogador. É preciso, obviamente, também que os clubes tenham condições e que os dirigentes tenham condições para praticar o seu trabalho em prol do jogador. Não podemos esquecer que sem clubes e sem bons dirigentes, também, obviamente, os jogadores serão melhores e, portanto, poderão ter um outro tipo de desempenho. Muito obrigado. Era só isto para começar.
Lúcio Correia, muito obrigado. Eu diria, antes de passar ao Maurício Correia, que quatro ideias fundamentais que resultam. A especificidade do desporto, tal como ela é tratada no Tratado de Lisboa, sem a correspondência prática, hum, a organização vertical do desporto, a ditar as suas regras, uma clara violação do princípio da igualdade no que diz respeito àqueles que possam ser os direitos das equipas e, no fundo, termos a FIFA a reboque, nomeadamente de duas decisões desfavoráveis do Tribunal de Justiça Exatamente, Europeu, pelo caso Laç de Arras e também a Superliga Europeia, ou o acórdão que veio admitir que entidades privadas possam exatamente. possam organizar essas provas. Já voltarei ao Lúcio Correia, até porque há aqui questões relacionadas com a proibição de abuso de posição dominante e, sobretudo, a sobrecarga dos calendários e a imposição unilateral para percebermos de que forma é que isso possa ou não possa violar os direitos desses jogadores, e era precisamente nessa vertente que pedia uma primeira intervenção de Maurício Correia. Porquê? Porque, na verdade, nós estamos perante uma prova que é imposta unilateralmente, não foi discutida por parte da FIFA com nenhuma das confederações, não foi parte sequer de diálogo com nenhum dos stakeholders, nem nenhum dos outros agentes desportivos, e estando o direito da concorrência na União Europeia proibitivo, ou sendo um direito proibitivo do abuso da posição dominante, eu perguntava numa primeira intervenção ao Maurício Correia como é que vê este conjunto de atos praticados pela FIFA, nomeadamente aquilo que resulta da obrigatoriedade de participação dos jogadores mais utilizados e mais conhecidos e reconhecidos das equipas, como resulta do artigo 4º, número 2, a linha B do regulamento de competições deste Mundial de Clubes. Maurício Correia, por favor. Boa noite a todos, muito obrigado, doutor Jair Silva. Uma alegria poder estar aqui e falar sobre esse tema que é tão atual, tão polêmico e que é transversal ao mesmo tempo. Como quase tudo que acontece com o direito desportivo, nós estamos lidando ali com vários ramos que envolvem ali direitos humanos, direito à própria liberdade ao trabalho. Então, algo que demanda uma reflexão e uma análise, justamente reflexão e análise que não houve para a realização desse campeonato, dessa competição, nesse modelo e nesses níveis. Então, queria cumprimentar, agradecer, Jerry Silva, uma alegria estar aqui com meu amigo Lúcio Correia, ou seja, um debate de Correias, né? Somos amigos, né? Não somos parentes, mas uma alegria muito grande com o querido amigo Lúcio, que já estivemos em tantos painéis para discutir temas de direito desportivo. Cumprimentar também meu amigo Fábio Filgueiras. E, bom, o Lúcio foi muito feliz na sua abordagem, porque concordo integralmente com o fato de que não há ali uma ilegalidade propriamente dita. Por quê? Dentro do sistema desportivo, nós temos exatamente esse sistema piramidal. A FIFA está no topo dessa pirâmide. Portanto, a realização, a organização desse campeonato, é claro, poderia ter havido um diálogo? Claro que poderia. Agora, também não é a primeira vez que isso acontece. Se formos relembrar aqui também, pegar alguns dados históricos da primeira Copa do Mundo, de 1930, houve uma discussão muito grande, inclusive um boicote em relação a países europeus, pelo fato do campeonato ser realizado no Uruguai, né? Então havia ali uma dificuldade de locomoção, claro que estamos falando, né, de quase um século atrás, muita coisa se desenvolveu, até a própria notoriedade e o tamanho da FIFA. A FIFA hoje se transformou em uma grande potência, mas houve essa discussão naquele início. E houve um boicote, efetivamente, tanto é que os Estados Unidos, por exemplo, participaram e chegaram ali entre os quatro primeiros da competição, em razão até dos
dos oponentes, né, dos países que estavam disputando aquela competição, algo que foi se aprimorando com o passar dos tempos. E eu não tenho dúvida que esse modelo desse campeonato, essa liga de clubes, ela será aperfeiçoada com o passar dos tempos. Então, a sua roupagem, a forma como foi constituída, pode ter ali críticas, sem dúvida nenhuma, mas eu concordo com o Lúcio de que não estamos tratando ali, não há uma ilegalidade, exatamente em razão das especificidades que o desporto carrega por si só. Agora, evidentemente que a partir do momento que a entidade máxima de administração do desporto, que é a FIFA, obriga os clubes a entrarem com o seu time principal, por exemplo, aí sim acho que há uma ilegalidade e uma intervenção. Por quê? Dentro dos princípios desportivos, é fundamental lembrarmos que vigora o princípio da autonomia desportiva. E a autonomia desportiva não é só das entidades de administração do desporto, mas a autonomia dos dirigentes desportivos, a autonomia dos clubes, né, de todas as entidades de prática desportiva, para que não haja ali uma intervenção indevida. Então, é fundamental e é um tema tão importante. Na sexta-feira, eu participei de uma palestra no IBDD, no Instituto, do Instituto Brasileiro de Direito do Desporto, em que o painel era exatamente sobre esse: governança e autonomia das entidades desportivas. E no Brasil, por exemplo, a autonomia desportiva é algo tão caro, não só para o sistema desportivo, mas para todo o sistema, que a Constituição do Brasil consagra esse princípio no seu artigo 217. Ou Uhum. seja, algo ali que não pode ter nenhum tipo de intervenção nesse sentido. Portanto, a CBF, ela jamais pode obrigar que os clubes disputem um campeonato com seu time principal. Claro, ela pode sugerir, ela pode atribuir uma premiação, digamos assim, ou uma compensação financeira, talvez para os clubes ali que disputem, né? Enfim, com a sua força máxima. Agora, você exigir como determinado clube, como determinada entidade de prática desportiva deve disputar uma competição, seja com quais jogadores deve disputar essa competição, aí sim você fere a autonomia, e a autonomia não só do clube, mas também do treinador, por exemplo, né? Porque a própria lei aqui em Portugal, a Lei 57 de 2017, que assegura, que fala do contrato do praticante desportivo, fala ali especificamente também do treinador e assegura a sua individualidade e autonomia, como é a lei brasileira também. O treinador, ele tem ali uma autonomia total, ele não pode sofrer sequer influência do dirigente do próprio clube, como acontecia antigamente, né? Digo, a própria realidade brasileira, você tinha ali determinados presidentes e dirigentes que, por situações pessoais particulares, escalavam, né, determinados atletas, de acordo com a sua conveniência, tirando essa prerrogativa do treinador. Hoje, se, por exemplo, isso acontece lá no Brasil, o treinador ele pode entrar com uma ação na Justiça do Trabalho e postular a rescisão indireta do seu contrato de trabalho e cobrar as multas. Ou seja, como se o treinador aplicasse a justa causa no seu empregador, no seu clube, por uma interferência direta no seu trabalho. Portanto, nesse sentido, é preciso sim ter uma cautela muito grande, e isso foi algo que não foi ali uma insinuação, de fato, como o Gerry colocou aqui, foi divulgado em todos os jornais do mundo, que em relação a essa determinação da FIFA, para que os clubes apresentem ali os seus atletas ou a sua equipa com força máxima. Então, aí sim nós podemos ter um problema, um conflito, né, de princípios
que podem ali ensejar uma discussão maior. E, claro, dentro dessas questões relacionadas a conflito de princípios, você também tem essa questão das próprias férias. Dos atletas, as férias são um direito social irrenunciável. Agora, como também o Lúcio já comentou aqui, o desporto ele tem uma característica própria. É que para o trabalhador ordinário, para o trabalhador comum, quem determina, quem escolhe o período das férias é o empregador. O empregador detém essa prerrogativa. Agora, dentro do desporto, essa não é ali uma prerrogativa absoluta, porque as férias vão sempre ali coincidir com o recesso desportivo. E vejam, o campeonato, né, ele vai acontecer exatamente nesse período do recesso desportivo para os clubes que são do hemisfério norte. Tanto é que existe uma diferenciação em razão do próprio calendário. Uma das discussões que existe entre as entidades de administração do desporto, aí falando FIFA, UEFA, Conmebol, é justamente uma unificação do calendário. E que sabemos que é algo que é muito difícil exatamente em razão dessas especificidades. Especificidades climáticas, enfim. Tanto é que a última Copa do Mundo, a do Catar, ela não foi disputada ali no período onde normalmente é disputado, que é em julho, exatamente pela temperatura. Então, ou seja, são situações que demandam uma análise e uma reflexão cada vez maior. É preciso ali uma maturidade, digamos assim, porque, do contrário, o risco de haver ações no Tribunal Europeu ou em cortes internacionais é um risco iminente. Então, com essas considerações iniciais, também para não ser repetitivo aqui com o que o Lúcio já colocou, que ele foi muito feliz ali nos seus apontamentos, seriam essas minhas considerações iniciais. Maurício Correia, antes de voltar ao Lúcio Correia, três ou quatro notas que me parecem pertinentes da sua excelente intervenção. Ilegalidade colocada de parte, imposição de equipas com determinado tipo de jogadores, isso está à margem da lei. Um, É naturalmente uma competição, daquilo que eu percebi, que na vossa perspectiva, e este é um ponto comum, terá uma roupagem que se irá adaptando, irá evoluindo, mas pergunto eu, e esta é uma pergunta que depois também pediria resposta ao Lúcio Correia, se somarmos a obrigatoriedade de utilização das equipas com os jogadores mais famosos, mais sonantes, aqueles que no fundo têm um ranking e um valor de mercado superior, no fundo as estrelas da companhia. Se somarmos a isso o facto da FIFA ter aqui uma posição de regulador e organizador ao mesmo tempo, e ainda por cima de fixar um período curto de transferências, precisamente e exclusivamente para as equipas que participam nesta competição. Somando tudo isto, aquilo que eu pergunto é se, para além da hipótese deste torneio, em vez de ser no final de uma época com a subcarga natural, poder ter sido organizado, por exemplo, na pré-época ou na pausa natalícia, como aconteceu com o Mundial de Qatar, pergunto eu, de uma forma muito telegráfica, para depois passar ao Lúcio, se afastada num dos aspectos a ilegalidade, se estamos ou não na soma destas quatro parcelas últimas que eu referenciei, numa clara situação de abuso de posição dominante por parte da FIFA. Olha, existe sim um abuso dominante. Agora é importante lembrar o seguinte, que esse abuso dominante dentro dessa estrutura do desporto, claro, não estou dizendo aqui consagrar o abuso, mas existem situações que são diferentes de uma situação normal e ordinária. Então, portanto, a FIFA, que é a entidade máxima de administração do desporto na modalidade futebol, ela tem sim a prerrogativa de ditar ali determinadas regras. Agora, evidentemente que seria muito mais salutar e poderia ter uma ponderação muito maior
se houvesse ali uma discussão prévia, porque ela poderia exercer o poder que ela tem, né, essa prerrogativa que ela tem, sem que isso se caracterizasse algo totalmente impositivo ou algo totalmente abusivo. Então, poderia haver, independentemente de ser ali algo que a opinião dos clubes seria definitiva, mas que pelo menos fosse aberta a algum tipo de consulta. Algo nesse sentido teria, digamos assim, poderia ter um verniz democrático, né, que seria muito mais simpático, mas evidentemente que a FIFA ela detém ali um poder diferenciado. Obrigado, Maurício Correia. Lúcio Correia, a mesma questão, e depois para entroncarmos nesta questão do abuso de posição dominante, passando para aquilo que é a Carta dos Direitos Fundamentais, e a necessidade ou a imposição garantística de condições de trabalho justas e equitativas, incluindo os limites à duração do trabalho e dos períodos de descanso, de que forma é que, por um lado, podemos encontrar um abuso de posição dominante e depois este período temporal imposto numa altura em que seria, em regra, e nomeadamente para os europeus, um período de férias, de que forma é que isto viola este princípio que vem na Carta dos Direitos Fundamentais, no que diz respeito às condições de trabalho, períodos de descanso e um período de férias que se vê desta forma fortemente limitado. Ora bem, muito obrigado mais uma vez. Felicitar o Maurício pela sua brilhante intervenção, como sempre, como tem sido sempre o seu panagem. Bem, eu posso, no âmbito, eu queria dizer algo que não tenho dúvidas daqui a uns anos, se calhar vão se lembrar. É que o Mundial de Clubes é uma evidência do poder e da força dominante da FIFA. Isto fica aqui registado no âmbito da conferência de hoje. Não tenham dúvidas que a FIFA pretende, com esta competição, demonstrar que quem manda no futebol sou eu, de acordo com as minhas regras, os meus defeitos, com as minhas virtudes, e, obviamente, é uma manifestação do seu abuso dominante. Mas isto é assim como já vem há muitos anos atrás. Portanto, isto não é bem uma novidade, ainda que não de forma tão evidente. Só que temos aqui depois outra questão. E repare, o abuso de posição dominante, sempre que estamos no âmbito do direito comercial, há perda e consequências do ponto de vista financeiro e obviamente, organizativo. A FIFA sabe perfeitamente que pode fazer este abuso porque, de facto, as consequências são praticamente nulas. Não há, mesmo que houvesse aqui consequências, seja do âmbito do Tribunal Europeu dos Direitos dos Homens, ou seja, do Tribunal de Justiça na Europeia ou de outro tribunal qualquer, não passaria de uma multa, porque ninguém pode tirar lá do topo da sua pirâmide. E isto é muito confortável para quem efetivamente dita as regras, porque sente-se, obviamente, com a capacidade de poder pôr e dispor, e, a meu ver, e esta é uma pecha enorme desta competição, que eu desejo, efetivamente, quer o Futebol Clube do Porto, quer o Benfica, em breve que se adicione o Sporting e o Braga e outros mais que eventualmente nós possamos ocupar por força do ranking da UEFA, porque de facto nós estamos ali a representar Portugal e isto que é o mais importante. Mas de facto é muito confortável a própria FIFA saber que daqui do meu poder de tutelar esta modalidade ninguém me pode tirar. E isto é muito vantajoso, não é? No fundo, não é pode quem manda, aqui pode quem sabe, ou pode quem efetivamente tem a tutela e ninguém a pode tirar. É um bocadinho esta questão que nós temos aqui. Depois, a questão dos direitos dos jogadores. De facto, há aqui algo que, a meu ver, vai ter consequências muito grandes no âmbito da época 25-26. Primeiro, a calendarização, a questão do direito a férias. Reparem, nós temos neste momento um ranking da UEFA que nós não sabemos se para o ano vamos ter 2 ou 3 clubes diretamente a participar e esperamos que tenhamos muito mais, porque nós somos, né, efetivamente, um país fora das Big Five e, portanto, nós não pertencemos àquele lote que tem 4 equipas no âmbito da Liga dos Campeões, por exemplo. Isto vai ter aqui várias consequências. E depois também há uma outra coisa que, a meu ver, não se fala, e eu acho que se deveria falar, que é a questão dos seguros desportivos. Saber efetivamente
que ponto é que não se deve ter aqui em conta os seguros dos atletas relativamente, porque há um acréscimo de potenciação de risco de terem lesões decorrentes do excesso de atividade. De facto, aquela regra, e eu recordo isto, só a título comparativo, reparem, uma regra fundamental no direito do trabalho que diz que o trabalhador entre duas jornadas deve separar-se 11 horas para poder dormir e descansar. Reparem, no âmbito do direito dos atletas, isto não é verdade. Eu fui atleta, embora agora possa não aparecer, mas eu já fui atleta há uns anos atrás e de facto, enquanto era jogador profissional de handball, eu muitas vezes acabava de jogar num dia e treinava no outro dia de manhã. E até já cheguei a ter situações em que treinava muitas vezes depois do próprio jogo, para compensar. A gestão física, por isso é que os nutricionistas, os fisioterapeutas e todos aqueles que andam gravitam à volta do desporto passam a ter uma função essencial. Outra coisa que também parece aqui discutível, e lanço isto para que a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga tenham em conta, é se efetivamente nós não deveríamos ter em conta o número de jogadores inscritos, porque obviamente que isto vai se calhar merecer um número de jogadores mais disponíveis, aumentando os plantéis, porque com tantas competições, se calhar 30 jogadores pode não ser suficiente, e digo isto no âmbito do futebol. Outra questão que também parece aqui, para além do seguro e do número, é efetivamente se, e eu acho errado, e acho que de facto é discriminatório negativamente a questão da janela das transferências dos clubes que participam mas e depois há aqui outro pormenor, então, e as transferências que são feitas durante o próprio Mundial de Clubes? Não estará também a prejudicar os próprios clubes, em vez de os beneficiar, não estaremos a prejudicá-los por força dessa participação? É que isso é uma questão que eu não tenho dúvidas. Estes grandes palcos potenciam atletas, mas também os faz cair em desgraça. E nós sabemos, reparem, jogadores que valem muito numa determinada ocasião e 2 ou 3 semanas depois valem muito pouco. Eu não tenho dúvidas que o Campeonato do Mundo vai potenciar muitos jogadores, mas também vai, se calhar, prejudicar muitos negócios que estariam feitos decorrente da época excelente que aquele jogador tinha feito. Portanto, tudo isto merece aqui alguma reflexão. Depois é a questão do que é o início da época, sobretudo a nível europeu. Porque se nós temos uma competição até junho que ainda faz parte da época anterior, se de facto nós não devemos começar o início da época assim que é a última jornada do próprio campeonato. O que significa que teria que abrir, então, aqui se calhar outro tipo de efeitos de caráter desportivo. Eu acho que este Mundial de Clubes, e não querendo fugir à questão, acho péssima a ideia. Há uma violação clara relativamente à própria democratização da FIFA. Acho que os clubes, os sindicatos e as ligas viam e surgiram, se foram públicas, mas iam se insurgir muito mais. Mas a verdade é que as armas com que lutam são realmente são pauzinhos contra canhões. Portanto, não há efetivamente qualquer hipótese, porque fazem parte e são membros integrantes e é difícil. Agora, a liberdade de trabalho não me parece que esteja em causa. O que me parece é que os jogadores vão ter a vida muito dificultada e os clubes também, porque não vão obviamente, e se queixam, e hoje queixam-se muito relativamente à sobrecarga de jogos, mas eu não tenho a menor dúvida. A solução não é, obviamente, esgotar o jogador. A solução vai ter que ser alargar os plantéis, porque ninguém vai ter capacidade para fazer 70, 80 jogos num único ano. Portanto, todos aqueles que se queixam da Premier League, que realmente tem muitos jogos, eu lembro-me que a segunda divisão inglesa tem mais jogos. Tem mais jogos e participam na mesma, na Taça da Liga e na Taça de Inglaterra, e se calhar ninguém se lembra também deste pequeno pormenor. Portanto, tudo isto, acho que este Mundial de Clubes vai abrir aqui um conjunto de novas discussões. Eu espero também contribuir para isso e espero que, pelo menos lá em casa, também tenham percebido mais aqui um conjunto de questões. Agora, do ponto de vista europeu, volto a referir, nós temos de determinantemente perceber que a liberdade de circulação de trabalhadores e a questão das transferências e da regulamentação vai ter que contemplar esta especificidade desta competição também.
porque não vale a pena, que eu não tenho, isto veio para ficar. Quem pensa que isto é um modelo que vai surgir e que vai desaparecer, desengane-se, isto vai para ficar. E a maior demonstração de força e de capacidade da FIFA. É o Mundial de Clubes, mais ainda que o Mundial de Seleções. Lúcio Correia, se eu bem entendi, do ponto de vista das condições de trabalho justas e equitativas e daquilo que é a Carta dos Direitos Fundamentais, há potencialmente aqui uma Sim, violação. sim, Do de ponto todo. de vista, porque esta questão parece-me que, pergunto eu, se posso deduzir isso e os nossos espectadores também chegarem a essa conclusão. Como sugeria a nossa espectadora Susana Jacinto, estamos aqui claramente numa posição de monopólio e este Sim, sim. conflito de interesses da entidade que organiza e regula vem precisamente confirmar não só o monopólio, mas um inequívoco conflito de interesses. Porquê? Porque é dita as regras, é o organizador, é o regulador e é o principal beneficiário. Podemos chegar a esta conclusão, creio eu, Sim, da intervenção que podemos. foi. E é sem dúvida o principal beneficiário da competição, não tenhamos dúvida. Depois, uma terceira nota, com a qual eu vou fazer provocação ao Maurício Correia. O Lúcio Correia diz que, se eu bem entendi, que não obstante a sobrecarga dos calendários, que não haverá aqui violação da liberdade de trabalho. Pergunto eu ao Maurício Correia se esta sobrecarga dos calendários, num período em que, por um lado, há equipas que estão potencialmente, do ponto de vista do seu rendimento, estarão no máximo. Portanto, no Brasil, o campeonato estará com uma determinada cadência, enquanto que na Europa estará a iniciar. Mas pergunto eu se esta sobrecarga e imposição unilateral destes calendários com tantas diferenças competitivas não é de forma indireta uma barreira à liberdade de trabalho. Bom, essa diferença, ela sem dúvida nenhuma, na minha opinião, ela afeta ali o equilíbrio competitivo ou a paridade de armas e igualdade de condições nas disputas. Porque é claro que quem está ali finalizando uma época, uma temporada, e outro que está no meio dessa temporada, né, em razão do calendário, é claro que isso provoca ali uma diferença muito grande. Final de época, você vai estar muito mais sujeito, muito mais propenso a lesões, né? Como nós vemos exatamente em Copa do Mundo, né? Às vezes você tem ali atletas que sofrem ali determinados concussões ou estiramentos musculares, exatamente em razão desse desgaste. E é importante lembrar, Jair, que o desporto de alto rendimento ele é ali uma atividade extremamente desgastante. Inclusive, no Brasil, existe a corrente jurisprudencial que diz que o desporto de alto rendimento é uma atividade de risco. Uma atividade de risco a atrair a responsabilidade objetiva do empregador, o que faz com que ele responde quando há algum dano, independentemente de culpa. Essa é a jurisprudência que se consolidou no Brasil, por exemplo, exatamente em razão de todas essas nuances e essas especificidades. A obrigatoriedade da contratação de um seguro desportivo, muito bem lembrado aqui pelo Lúcio, já demonstra, né, que estamos diante de uma atividade diferenciada, porque não são todas as atividades profissionais que exigem a contratação de um seguro. E então você vai ter essa questão e que, claro, que vai botar em risco, né, a atividade do atleta. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, a liberdade ao trabalho aí, ela sofre limitações? Não diretamente. Diretamente não pode dizer que há ali uma limitação ao trabalho, porque a condição ao trabalho ela está sendo oferecida. Agora, a paridade de armas, as condições são as mesmas? Não, não são as mesmas. Então, isso pode ser levado em consideração. Então, a garantia ao trabalho ali está assegurada. Agora, claro que existem todos esses elementos, falamos aqui
do próprio seguro, do intervalo interjornada de 11 horas, também muito bem colocado pelo Lúcio, e eu ainda coloco aqui mais um ponto, que é o repouso semanal remunerado, por exemplo, né, que no Brasil, Coisa que não existe em Portugal, não é, meu caro amigo? exatamente. E não existe, e que você até falou que no dia seguinte, às competições você treinava. E que na realidade desportiva é algo que no Brasil também praticamente não existe. Existe para o trabalhador comum que você tem um repouso semanal remunerado, que pelo menos uma vez por mês tem que coincidir aos domingos. Agora, para o atleta, você não pode ter essa mesma previsão. Tanto é que a lei desportiva diz que o repouso semanal remunerado ele vai ser concedido ali, é, preferencialmente após os dias de jogo. Exato. E a lei tentou mudar agora, mas houve o veto da presidência da República, no sentido de que o repouso semanal remunerado ele poderia ser concedido dentro das dependências do próprio clube. E por quê? Até, Lúcio, para poder fazer o treino regenerativo, Exatamente. que é fundamental para evitar lesões. Então, eu acho que a grande preocupação que tem que ser colocada agora, a FIFA está exercendo esse poder que ela tem, né, esse poder soberano, digamos assim. Agora, tem que ser levado em consideração o atleta, como que cada atleta vai estar, a condição que cada atleta vai estar para disputar esse torneio. E aqui eu não digo nem de condição física, que nós sabemos que é, que é algo que, claro, que vai ter um desgaste ali muito grande. Não precisa nem ser especialista, né, na área médica para fazer uma afirmação dessa. É claro que existem atletas ali que são tem uma outra composição física, mas aí estamos falando de uma minoria, de 1% ou 2% desses atletas aí de alto rendimento. Mas a grande maioria precisa ali de uma proteção e precisa, né, que haja algo direcionado a eles e também até as próprias condições psicológicas. Imagina ali que podem afetar até a realidade desportiva. Eu já agora vou só lançar aqui uma outra questão. É que se os jogadores, efetivamente, para além do cansaço físico, é a questão do cansaço mental e a privação, sobretudo, da sua família. Não se esqueçam que todos os tempos de jogos e de estádios e de deslocações são privações de família. Portanto, isto vai ser uma competição sob concentração, onde, obviamente, a questão da presença de quem, obviamente, os atletas mais precisam naquele momento, obviamente também poderá estar aqui em causa. E, portanto, este direito, no fundo, a conciliar, que é algo que também está previsto no direito do trabalho, a conciliar a atividade laboral com a presença da sua família, A sendo uma família, o competição lazer. do lazer, sendo uma competição Estamos nos os dois, Estados Unidos, é muito complicado, não é? estão os dois plenamente de acordo que, hum, sem lhe querermos eventualmente chamar de forma agressiva ilegalidade, que os períodos mínimos de descanso, a proteção de saúde e segurança dos trabalhadores está fortemente colocada em causa. Está, Sem sem dúvida. dúvida. Dois de acordo. Sem dúvida. E eu Sim, sim. lançava-vos aqui uma outra, peço desculpa, o Lúcio Correia também Não, disse, não, não. correto? Foi isso, correto? Sim. Foi. Sim. Foi. Lançava-vos aqui o tempo como vem, o programa tem corrido como as cerejas, nós estamos quase no timing de chamar o nosso joker, mas antes disso ainda havia aqui algumas questões que eu gostava ainda de forma mais telegráfica, que eu gostava que nós pudéssemos abordar. Uma tem a ver aqui com uma questão que eu creio que vocês já responderam, colocada pela Maria de Inês Almeida, que refere claramente que este período extraordinário, este período extraordinário de transferências é exclusivo para os clubes que vão participar neste Mundial. Correto? Correto? Confirmam. Sim, E pergunto eu aos dois, no seguimento desta, desta questão, ou desta limitação também temporal das transferências, se aquilo que o Javier Tebas, que eu diria que foi o único dirigente de referência mundial que se pronunciou
sobre este Mundial 2025 e de forma depreciativa. Ele fala que esta prova aumenta a desigualdade financeira entre os clubes, afetando a competitividade das ligas nacionais. Pergunto eu se, além deste reflexo, claro, na competitividade, ou seja, com a probabilidade das competições mais fortes se tornarem cada vez mais fortes e os clubes mais fortes cada vez mais fortes e os menos dotados cada vez menos dotados, se também não vai haver aqui uma distorção no mercado de transferências por via de uma abertura, embora curta, que é exclusiva para os clubes participantes, sabendo nós que neste Mundial de Clubes participam os clubes com maior capacidade financeira para contratar. Sem dúvida, eu vou ser muito tolerante, sem dúvida. Aliás, isto espelha também a própria orientação da UEFA quanto à Champions League. Enquanto nós tivermos os mais fortes, sempre mais fortes, e os menos fortes com muito poucas possibilidades de chegar a mais forte, dificilmente nós conseguimos aqui uma competição, pelo menos equitativa. Recorde, o último campeão europeu antes das Big Five, ou antes de haver as Big Five, foi o Futebol Clube do Porto em 2004. A partir daí, nenhum clube fora das Big Five chegou sequer às meias finais da Champions League. E, portanto, isto significa alguma coisa. Portanto, a meu ver, isto, em vez de descontribuir, e vejam-se os vencedores da NBA e de outras competições americanas em que são sempre diferentes, nós acabamos por ter, e algum dia vamos ter, nas 3 competições europeias, 6 clubes ingleses. E isto, eu gosto muito do futebol inglês, mas não pode ser, porque a Europa não se resume, obviamente, à Premier League, ainda que gosto muito e todos gostamos muito de ver, mas falta aqui uma ideia de catapultar os clubes portugueses, belgas, holandeses, turcos, etc., sérvios, croatas, na mesma proporção, ainda que, obviamente, todos sejamos diferentes, porque, obviamente, todos temos capacidades financeiras diferentes. Mas isto é o espelho evidente de toda uma lógica que apenas privilegia o aspecto económico sobre o aspecto esportivo. Perguntava primeiro ao Lúcio, para não perder o fio à meada, e depois ao Maurício Correia, se estamos perante uma situação de restrição de concorrência, violação do princípio da necessidade, limitação à liberdade de circulação por via deste período de restrição e a própria violação do princípio da igualdade, porque nem todos os clubes podem, para além da discrepância que já existe do ponto de vista financeiro, nem todos podem aceder a uma janela que pode fazer a diferença, nomeadamente quando nós estamos no início de uma pré-temporada e quando nós sabemos que normalmente as grandes transferências são feitas no final de agosto e os clubes que participam neste Mundial poderão estar, do ponto de vista financeiro, ainda mais fragilizados e, portanto, possam ser uma boa caça para que os mais fortes neste período aproveitem para contratações a preço não de saldo, mas a um preço mais baixo. Pergunto-vos aos dois, primeiro Lúcio, depois Maurício Correia, por favor. A meu ver, há aqui uma potenciação clara relativamente a tudo aquilo que disseste. Não tenho dúvidas, obviamente, carece de concretização, mas de facto há uma grande potenciação. Assim como, e volto a referir, se calhar vai surgir grandes potenciais transferências decorrentes da participação, organização daquela competição, mas também pode prejudicar, por via da lesão ou de outra menos desempenho desportivo qualquer, também poderá prejudicar aqui muitos negócios e poderá, obviamente, fomentar aqui várias quesílias entre os próprios jogadores que já estão cansados, os treinadores, etc. Portanto, facto entre o deve e o haver, acho que os clubes podem sair prejudicados por um lado, ainda que, obviamente, haverá outros que poderão ser beneficiados. Isto também é a própria lei do desporto aqui a funcionar. Maurício Correia. Perfeito, eu estou também de acordo, acho que estamos ali em uníssono, mas que mesmo assim, mesmo diante da restrição de uma concorrência ampla e justa, né, de uma restrição ou de uma vedação de você ter igualdades ali de condições para adquirir direitos federativos de determinados atletas, mesmo assim o futebol, ele ainda é fascinante porque nós ainda contamos com aquela questão do imponderável. Porque, numa lógica racional e cartesiana, aquele clube que tivesse
mais dinheiro, investisse mais, seria o campeão. E isso não acontece. Você vê o Paris Saint-Germain, durante muitos anos ali, investiu, contratou as maiores estrelas e mesmo assim isso não foi suficiente. Então é por isso que o futebol ele ainda é apaixonante e essa liga, né, por mais que exista, né, todas essas críticas, né, todas essas ilegalidades que poderiam ser contornadas, mesmo assim a tendência dela ser um enorme sucesso é muito grande, né? Porque estamos diante sempre dessa questão do imponderável. Então, eu estou totalmente de acordo, mas mesmo assim ainda tem esse componente, esse fator surpresa que ainda guia as competições. Muito bem, nós estamos, embora possa não parecer, ou talvez possa parecer, porque estamos apenas e só com 145 espectadores que nos acompanham há mais de uma hora, e eu relembro que estamos muito perto de anunciar quem é o nosso joker, joker esse que é também alguém com muita experiência ao nível do direito do desporto e também do direito internacional desportivo, mas antes de vos deixar em paz e sossego, com o devido respeito, tenho dois temas que queria abordar convosco. Apelando à vossa experiência, duas, não, três questões, de forma muito telegráfica. Greve de jogadores, independentemente de ser possível ou não, pergunto-vos se, na vossa perspectiva, vai ser possível concretizar ou o braço de ferro da FIFA Pro e da World Leagues Forum vai ceder uma vez mais perante o poder da FIFA? Primeira questão. Posso responder primeiro? Sim, sim, Lúcio Correia, faz Vão, favor. vão ceder completamente. Vão ceder com Maurício Correia. Também não tenho a menor dúvida. Já tentaram isso nos vários países em que houve uma tentativa, isso acaba sendo frustrado e não vai para frente porque não há ali uma paridade de armas na Exato. negociação. Nem há verdadeiramente uma vontade de fazer greve. Perdoa-se-me A expressão. Para ser a claro expressão. e direto, não é? Claro. Segunda questão que vos colocava relativamente à vossa experiência. Muito mais longínquo, como é evidente, mas Bosman, Laço de Arras, Superliga Europeia, o Tribunal de Justiça da União Europeia foi suficientemente esclarecedor ou ainda não é suficiente para que a FIFA possa temer o que seja? Vamos lá ver. Relativamente ao caso da Superliga, colocou os próprios clubes numa posição muito difícil. Abandonou-os à sua sorte, dependente de atos de terceiros, que são exatamente aqueles que não querem a competição. A meu ver, a decisão é boa por um lado, abre uma porta e fecha pela outra, e efetivamente abre. Portanto, no fundo, a Tribunal de Justiça da União Europeia a criar equívocos sobre o seu próprio funcionamento. Quanto ao Laço de Arras, eu não concordo totalmente com a decisão. Eu vou escrever quanto a isso e posso antecipar um bocadinho. O Laço de Arras tenta ser um novo Bosman, mas com os contornos muito mais perigosos. Porque, repare, o caso de Bosman prendeu-se mais com a contratação e com a liberdade e a homogeneidade relativamente ao princípio da liberdade de circulação para todos. A questão do Laço de Arras permitir que, perante uma desvinculação tem qualquer justificação ao abrigo da liberdade de circulação de trabalhadores da União Europeia, permitir que um jogador sem justa causa possa se inscrever sem qualquer tipo de limitação, pense isto no caso do Gyökeres abandonar hoje e amanhã aparecer noutro clube qualquer. Ou pense quanto ao Samu abandonar hoje o Futebol Clube do Porto e entrar amanhã noutro clube qualquer. Ou pense no caso de um Arthur Koglu ou outro jogador qualquer do Benfica e poder... Não faz sentido. Há aqui qualquer coisa que não me parece lógico. Aqui sim tem que o Tribunal de Justiça criar condições e, atendendo à sua especificidade, dizer tem que haver restrições do ponto de vista desportivo e, obviamente, harmonizar com o princípio da liberdade de circulação do trabalhador. Porque ninguém pense que, se de facto é tão grave amordaçar o jogador perante cláusulas limitativas da liberdade de trabalho, também será muito grave deixá-lo plenamente nas suas mãos o seu futuro desportivo sem que haja sanções desportivas ou contratuais
para o seu efeito. Eu não sou um grande amante da responsabilidade solidária, no sentido de que o próprio clube poder ser condenado, e recorde-se o caso de Rafael Leão, em que o próprio Lille acaba por ser condenado perante a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto português. Mas, por outro lado, também é verdade seja dita. O que é que acontece a um jogador que, sem justa causa, decide de um momento para o outro, e repara, até num momento importante da competição desportiva, abandonar e não tem efeitos? Desculpem, mas isto também não faz sentido. O caso do Lac Diarra tem aqui questões que vai ser difícil a própria FIFA harmonizar, mas vai ser uma questão que eu vou pagar para ver, verdadeiramente. E acho que tem contornos muito piores do que o caso Bósnia. Sem querer interromper e para ouvir também a opinião do Maurício, aquilo que eu pergunto é, considerando já estas três decisões e considerando as queixas que foram colocadas, as queixas formais que foram colocadas na Comissão Europeia, tanto pela FIFPro como pela World Leagues Forum, aquilo que eu vos pergunto é se na vossa perspectiva, em função da vossa experiência, podemos caminhar para decisões desfavoráveis à FIFA ou estamos perante uma competição com uma dimensão que não permitirá um puxão de orelhas à FIFA? Olha, eu acho que podemos até ter ali decisões contrárias à FIFA, mas agora a FIFA ela é muito muito esperta. Então ela se Claro. adianta, ela percebe que o movimento ali está sendo diferente, então ela procura adotar ali soluções, não é mesmo, para poder dar uma resposta. E esse caso da Liga, como o Lúcio já colocou muito bem, é uma resposta clara, né, aquele movimento que começou no final do ano de 2023. Então, e da mesma forma que vai tentar haver aqui alguma mudança. Agora, para mim, o caso de Arrá, ele assim não tem nada a ver com o caso Bosman, porque o Bosman, de fato, era outra situação. Havia a figura do passe que prendia efetivamente o atleta dentro do clube. Então, até pelo Tratado de Roma, você de liberdade de circulação de mercadorias e pessoas, você tinha uma situação ali que era diferente e que alterou, provocou a alteração legislativa em todo o mundo. Eu Portugal faço, mudou a sua lei em 98, Brasil em 98. Agora, Uhum. o caso de Arrá, ele não vai ter essa mesma dimensão, por isso que eu não, Não é não. não também sou adepto da comparação entre um e outro. eu só fiz referência a estes três exemplos porque foram três exemplos onde a FIFA registou derrotas retumbantes e Perfeito. para perceber se Verdade. isso serviria ou não de alguma forma para a FIFA arrepiar caminhos. Estamos mesmo quase a terminar, temos mesmo que terminar e só vos colocava mais uma questão aos dois. Podemos concluir que a FIFA olha, atua, trata hoje o futebol como a ditadura de um negócio, de um puro negócio. Não digo que olhe apenas para o negócio, mas digo que faz parte essencial da sua ideologia. Não acredito que haja uma competição onde a primeira questão que irá ser avaliada será o valor dos direitos de transmissão televisiva e publicitários e depois o próprio modelo competitivo. Se me perguntarem que efetivamente a FIFA também tem um trabalho notório noutros níveis, atenção, eu gostaria de dizer isso, mas de facto que se privilegia muito mais em prol do espetáculo todo o glamour e tudo aquilo que é a componente económica do que o próprio crescimento do futebol e os valores associados ao desporto, isso eu não tenho a menor dúvida. Portanto, isto vai ser um bocadinho o melhor de dois mundos, mas eu acho que é muito difícil. Já agora, só para voltar atrás, uma questão importante. Tudo aquilo que a FIFA vai fazer relativamente às questões menos favoráveis será comprometer com soluções encontradas pelas próprias partes, sempre com o seu cunho e permanecendo a ela própria numa situação de vantagem. Porque a história diz sempre isto, quando a FIFA está com problemas, ela procura negociação, quer com a Comissão Europeia, quer com as entidades federativas dos clubes, dos sindicatos, mas defendendo as suas próprias ideias. E por uma razão ou por outra, consegue sempre o seu objetivo. Era só isto. Maurício Correia, utilizando uma expressão muito feliz que teve há pouco, a FIFA é muito esperta e por isso É mesmo, verdade. se dentro dessa esperteza
este Mundial 2025 é só e apenas mais um exemplo da ditadura de um negócio que é o futebol para a FIFA. A FIFA ela se aproveitou muito bem daquela máxima, né, daquele livro que o Guy Debord já falava que nós vivemos a sociedade do espetáculo. Verdade. E a FIFA, por ser ali a gestora maior, né, talvez do maior espetáculo da Terra, porque o futebol deixou de ser só o futebol. A gente está diante do entretenimento, daquele modelo de entretenimento e que a FIFA soube aproveitar. Então, claro que ela se vale da posição que ela ocupa no topo dessa pirâmide, né? E que de vez em quando ela acaba sendo alvejada, mas algo ali que não é como se fosse ali um beliscão com uma seta de um arco e flecha que você, ou seja, nada com potencial lesivo, e ela se mexe ali quando é incomodada, mas sem dúvida nenhuma isso vai continuar dessa forma. Salvo, né, se houver ali um movimento muito grande, claro, não é para derrubar, né, um campeonato como esse, que é uma iniciativa muito boa, mas pelo menos você ouvir todos os participantes, todos aqueles que fazem parte desse movimento. Então, isso seria muito importante, muito salutar, porque a questão ali dos atletas, do calendário, isso sem dúvida nenhuma me preocupa. A FIFA é a nossa Broadway. Podemos assim concluir, ou se quisermos ir para uma vertente mais cinematográfica, é o nosso Hollywood europeu. Lúcio Correia, Maurício Correia foi para a Andif e para mim pessoalmente um privilégio poder estar convosco, beber do vosso superior conhecimento. Ficamos, creio que todos nós, absolutamente ou necessariamente muito mais conhecedores hoje em função daquilo que partilharam connosco e dessa forma reitero o meu agradecimento pela vossa presença e sobretudo pela vossa partilha de conhecimento e disponibilidade. Daria por fechada as vossas intervenções, sem prejuízo de se entenderem quando estivermos agora com o Joker que eu vou apresentar, ter alguma adenda, pois com certeza a via está sempre aberta, para passarmos então para o nosso Joker. O nosso Joker, o Joker desta noite é o Dr. Fábio Figueiras, também um valiosíssimo advogado, elemento do Panathlon Clube de Lisboa e com uma experiência ao nível do direito esportivo internacional e ao nível de temas que envolvem a FIFA muito grande e feita a apresentação pedia ao Fábio Figueiras o favor de se mostrar, já teve mais de uma hora de esconderijo, portanto, Fábio Figueiras Estou aqui, está, estou pronto. presente, obrigado. Mais uma vez, uma boa noite. Obrigado pela sua presença e como Joker, e dentro daquilo que nós tínhamos alinhavado, três segmentos de intervenção, por favor. Primeiro, que partilhasse um pouco da sua experiência pessoal, depois que nos fizesse as conclusões deste programa e, por fim, que rematasse para golo com a visão pessoal que tem sobre esta ilegalidade ou legalidade do Mundial de Clubes 2025. Doutor, muito obrigado antes de mais pelo convite, antes de mais também cumprimentar todos os presentes na pessoa do Presidente da Andif que está aqui presente e agradecer também naturalmente aqui o convite. Depois também, enfim, dar um calorado, mas enfim também boas-vindas e agradecer aos meus colegas de painel anteriores que fizeram o favor, porque lá está também a amizade que nos liga, de me ir apresentando e ir tentando tirar da touca ao longo da sessão, tanto um como o outro. Portanto, o segredo, mesmo assim, foi difícil de ser mantido, mas parabenizá-los pelas excelentes intervenções, porque de facto conseguiram aqui tratar um tema com uma complexidade e como o Lúcio falava, que vai de certeza, ou que vem de certeza para ficar e não para se ir embora, como alguns esperavam que o Mundial de Clubes fosse de facto enfim, uma situação passageira. Em relação àquilo o desafio que me lançava primeiro, eu fiz aqui um exercício muito rápido e queria, de facto, aqui olhando aqui para o tempo também,
ser o mais rápido possível neste exercício, também para não roubar muito tempo aqui aos presentes, que são muitos, e também a eles aqui as minhas boas-vindas. Mas olhando assim para este torneio, e creio que não falámos nisto, temos ao todo 32 equipas, sendo que haverá 64 jogos a acontecer, nomeadamente 48 numa fase de grupos, 16 numa qualificação, já numa fase de KO. Depois, olhando ainda mais para isto, perceber que a equipa que comece a competição e que vá até ao último jogo pode jogar até 7 jogos, o que equivale sensivelmente a 630 minutos. Imaginemos nós, por exemplo, para um dos grandes jogadores que fará possivelmente esses 7 jogos. Portanto, são 630 minutos a mais em cima do que aquilo que o professor Lúcio falava há pouco também, o professor Maurício, de uma já longa temporada para muitos dos jogadores que tiveram, enfim, como por exemplo nas competições UEFA, não só das competições nacionais, que elas já por si só também se compreendem pela Liga, pelas taças, seja a taça, por exemplo, em Portugal, a taça da Liga, mais a taça de Portugal, e, claro, ainda as competições UEFA. Quando se entra pelas competições UEFA pela forma direta, nomeadamente Liga dos Campeões aqui falando, mas por vezes tem que se socorrer também das próprias qualificações e playoffs, portanto, mais jogos acrescidos. Portanto, nós aqui, este é outro comparativo que eu gostava de deixar aqui também, porque isto permite ligar aqui algumas destas coisas que foram faladas e que foram referidas. Estamos aqui a falar numa média de 60 a 70 jogos destes clubes, nomeadamente os clubes que competem nas competições UEFA e nas ligas também subjacentes à UEFA, ao passo que, por exemplo, e se levarmos aqui o comparativo de um dos clubes que joga uma competição, imaginemos nós, de uma CAF, por exemplo, falamos aqui uma média de jogos 35 a 45. Portanto, já aqui temos quase metade da carga em termos de jogo do que em comparação, por exemplo, com um clube que joga uma competição UEFA. Isto leva naturalmente a várias questões que foram aqui abordadas, doutor, que é, nomeadamente, a questão da proteção da saúde, o repouso, o descanso, e isto já estou aqui a entrar quase num resumo, que também foi falado e que os meus colegas anteriores referiram. E, aliás, não foram estas as palavras do Lúcio, mas eu quase que me atrevia a dizer que, quando o Lúcio fala na questão da violação dos direitos do repouso, saúde e descanso, eu quase que acrescentaria aqui aquilo que em direito muitas das vezes falamos ou referimos, que aqui está quase ferido de morte. Ou seja, é esta violação sobre estes 3 princípios e estas três bases, não é? Temos aqui, de facto, uma situação muito, 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 muito crítica. Portanto, aqui dizer que nós estamos perante uma competição que, logo aqui, não é bem nivelada e não está bem balanceada. E quando o doutor aqui falava Panático Clube de Lisboa, Panático Clube de Lisboa é um clube que promove os valores positivos do desporto. E aqui, eu olhando aqui para a questão ética, fico logo aqui, enfim, pasmado, assustado, porque olho aqui para um desnível, e quando o professor Maurício também falava na paridade de armas e igualdade também de armas, não é? Não podemos estar a dizer que há aqui uma igualdade de armas e uma paridade de armas. Não foi o que o professor Maurício disse, estou eu a dizer. Porque, de facto, quando temos este exemplo que acabei de referenciar dos clubes de uma confederação e de outra confederação, não podemos estar aqui a falar perante uma igualdade, não é? Pois há aqui outra questão muito pertinente que acho que também é importante referir, que não falámos, tem, por exemplo, a ver com as questões de fuso de horário. Os próprios jogadores, nomeadamente agora os que jogam em competições UEFA, ou mesmo até mais longínquas, vão ter que também suportar essa diferença, não é? Isso naturalmente tem um impacto. Aliás, quem viaja e que faz estas viagens longas sabe muito bem quando chega a um determinado fuso horário que não é nem parecido nem igual ao seu, tem aqui naturalmente um impacto. Quanto mais um jogador profissional, atleta de alto rendimento. E, mais ainda, quando falamos, por exemplo, em jogadores que não só mudam um fuso horário, como mudam talvez vários fusos horários, ali num espaço de poucos dias, e, aliado a isto, ainda a fazer viagens. Portanto, hoje jogam aqui, amanhã podem jogar 300 ou 400 ou muitos mais quilómetros noutro sítio, e, portanto,
estamos aqui a sujeitar os jogadores, e não só os jogadores, também os atletas, todos os clubes, enfim, a uma situação que de facto é muito crítica. Portanto, obviamente que aqui leva-nos depois à questão da FIFA, e isto foi também um dos pontos que estavam os dois leitores de acordo. Interromper. Temos aqui uma mensagem, peço desculpa mesmo, mas é uma mensagem Não tem problema, diga. de um dos nossos espectadores que diz, Alberto Vieira, que diz: o Brasil tem 5 fusos. Pois, exato. E no próprio Estados Unidos também existe diferença, portanto, e claro, mas dizia, quando falávamos aqui há pouco na questão da concorrência e quando o Lúcio também e o Maurício falavam, enfim, na base piramidal e naturalmente que a FIFA tem, de certa forma, aqui um abuso da posição dominante. Obviamente que a FIFA aqui também não está cega. E aqui, o que é que eu quero dizer com isto? A UEFA tem vindo, ao longo dos últimos, enfim, anos, a tentar também esticar cada vez mais as suas competições. E isto é, enfim, tão claro como a luz que nos entra pelas janelas todos os dias de manhã. Portanto, obviamente que a UEFA, quando alarga as competições, quando alarga as fases de grupos, quando alarga, enfim, passa de uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, para uma Liga Conferência e agora ainda mais com um novo modelo associado, etc. Obviamente que aqui também, uma vez mais, e quase entroncando aqui, quase no ponto final, o Lúcio falava das questões, enfim, maioritariamente financeiras e não e em contraponto com a questão mais desportiva. Obviamente que aqui também a questão dos sponsors, a questão do dinheiro que poderia vir, a questão dos direitos televisivos que se poderiam também ter. Obviamente que aqui a UEFA está também à caça disto. Portanto, a UEFA, quando neste momento sujeita os seus clubes a estas várias competições e estes vários jogos, dá também uma pista à FIFA como é que se pode aqui fazer algo, porque a FIFA pensa, bem, nós temos uma competição que é organizada de 4 em 4 anos, onde de facto conseguimos aqui fazer diferença, conseguimos cada vez mais monetizar e cada vez mais gerar interesse e vários polos de financiamento diferentes, mas é de 4 em 4 portanto, é preciso aqui também, enfim, abrir aqui o olho. Portanto, a FIFA, no fundo, teve quase na UEFA como talvez um grande exemplo, um grande aluno. Portanto, se é que posso fazer esta provocação. Claro, depois temos aqui, e acho que quando o Lúcio falava na questão dos plantéis como possível solução, se depois desta hora e meia nos esquecermos de muito o que foi aqui falado, acho que esta solução do Lúcio não é minha, portanto não quero aqui reclamar quaisquer direitos de autor. Acho que isto de facto é de facto uma questão muito interessante e que pode e deve fazer cada vez mais parte das nossas discussões, seja a discussão a nível da FPF, das ligas, tudo mais, creio que será o futuro. Porquê? Porque, e olhando também, fazendo um paralelismo com outras modalidades esportivas, por exemplo, com a Fórmula 1, há que, talvez 10, 15 anos, todos se recordam, haveria umas 7, 8, 10 corridas. Este fim de semana terminámos a 24ª corrida. Portanto, o campeonato de Fórmula 1 terminou com a 24ª corrida. Portanto, duplicou o número de corridas também, e enfim, também por todo o mundo e volta para trás, e enfim, também com tudo aquilo que está associado de negativo. Portanto, obviamente que aqui... Vai ser preciso dinheiro para mais plantéis e para mais jogadores. Para plantéis maiores, vai ser preciso dinheiro que não existe. Pois, esse é outro dos problemas. Aliás, é um problema também o facto de, com uma nova competição, de estarmos a desviar potencialmente financiamento e fundos que estão alocados a outra competição, e essa competição, por sua vez, poderá, por exemplo, anunciar um maior número de clubes ao invés agora destes 32. Isto é muito importante e eu agradeço esse comentário, porque de facto, se olharmos agora para este Mundial de Clubes 2025 e olharmos, estão aqui 32 clubes, portugueses são 2,
E os outros clubes portugueses? E os outros clubes portugueses que não vão beneficiar daquele valor que vai ficar alocado a esta competição e que poderiam, por exemplo, beneficiar se esse valor alocado a esta competição em específico fosse alocado, por exemplo, quando, e esta será outra discussão, ou existir os direitos centralizados em Portugal. Portanto, se não houvesse mais um motivo, não existisse mais uma razão para retirar o pote, não é? Àqueles que talvez possam mais querer e precisar beneficiar do mesmo. Portanto, obviamente que aqui eu penso que outro dos pontos que tanto Maurício como Lúcio falaram, que era a questão do aspecto económico e aspecto desportivo, penso que ao longo destes últimos minutos conseguimos falar um pouco nisto e creio que é de facto cada vez mais evidente que os reguladores que deveriam de facto ter um papel primordial nesse sentido e que deveriam aí de facto ser um exemplo e deveriam neste patamar verificar que as coisas não fujam enfim, e não percam aqui a mão das mesmas, estão eles próprios aqui a causar grandes problemas aos mesmos. E porquê? Porque exatamente isso é o aspecto económico, porventura, a falar mais alto. Portanto, eu aqui, uma das coisas que também achei importante que se foi falando, e que acho que era importante também aqui de destacar, era quando se falava no direito do descanso como direito irrenunciável. Porquê? Porque esta questão que foi levantada também neste nosso debate, com a questão da FIFA querer sancionar ou fazer esse alerta, digamos, de querer sancionar equipas que não joguem ou que não ponham em campo os seus melhores, isto é de facto uma, 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 uma violação gravíssima e temos que ter em atenção que, como o Maurício falava, autonomia desportiva, permitir ao treinador tomar as suas decisões, isso é o princípio mais básico de e qualquer competição. Por exemplo, enfim, também como atleta muito amador, gostava muito de jogar todos os dias à competição e dizer ao meu mister para me pôr a jogar. Obviamente que ele é que vai decidir. Portanto, eu acho que aqui a FIFA, mais uma vez, está a colocar-se numa situação muito, muito complicada e muito frágil. Portanto, esta questão da ilegalidade ou legalidade, para fechar também, doutor, eu acho que não posso aqui também divergir da opinião, porque acho que, como também aqui os meus colegas já referiram, obviamente que a FIFA tem aqui como regulador e como também agente principal aqui essa possibilidade, mas fê-lo da melhor forma possível? Não. Irá abandonar este desejo de continuar e de fazer cada vez mais? Não. Então resta-nos fazer exatamente o quê? É tentar, através do diálogo e através de, enfim, novidades e ideias como as que foram lançadas hoje, arranjar uma solução que possa afinal, beneficiar todos os envolvidos. Tanto aqueles que beneficiam economicamente do desporto, e é preciso dizer isto, o desporto que nós conhecemos, o futebol que nós conhecemos de 1910 ou 1904, amador, a bola a rolar na Grã-Bretanha, uma bola rija que magoava, já não é o desporto de hoje. Portanto, a vertente económica é de facto uma vertente que não se pode descurar e que é importante, mas também é preciso não descurar a questão desportiva, porque se o económico de repente fica a ganhar e as pessoas perdem interesse na vertente desportiva, bem haverá depois também falta de interesse daquele a pagar para aquele que não vai assistir. Portanto, é preciso aqui, no fundo, arranjar um balanço, não é? E um meio termo para que todos saiam beneficiados disto. Doutor Fábio, muito obrigado. Só aqui uma nota de relevo da nossa espectadora e formanda Maria Inês Almeida, que suscita e bem aqui uma questão que não será tão lateral quanto isso.
quando mexermos nos plantéis, vamos ter que necessariamente, com o seu aumento, repensar o fair play financeiro. Agradeço sobremaneira também a intervenção deste nosso joker, foi um verdadeiro ponta de lança. Antes de passar a palavra ao Sr. Presidente da Andif para encerrar, queria só roubar-vos 2 minutos muito rápidos para relembrar a atividade da Andif, com a participação na Semana da Integridade, que é organizada pela SIGA, de 7 a 13 de dezembro. Voltamos dia 3/1 com o ciclo de conferências para debater o Orçamento de Estado e o financiamento do desporto, e dia 13 de janeiro cá estaremos para mais uma sessão do Dirigismo à Segunda, com o caso Diarra. De salientar que o programa de hoje será repassado de forma resumida na Rádio Estádio, 4 vezes por semana, 1 hora ao domingo, e também será colocado no nosso canal YouTube, no canal YouTube andif.pt. Isto posto, só mesmo antes de passar a palavra ao ao Sr. Presidente da Andif, reiterar os meus agradecimentos e desejar a todos aqueles que estiveram connosco uma boa noite, mas sobretudo, porque dificilmente nos voltaremos a ver, uma época natalícia plena de paz e de saúde, e que a passagem de ano vos traga não aquilo que cada um possa querer, mas aquilo que seja melhor para cada um de vós e para as vossas famílias. Da minha parte, muito obrigado, Sr. Presidente Diamantino Gonçalves, Presidente da Andif, para encerrar a sessão. Boa noite a todos. Eu não lhes vou roubar muito tempo. Queria agradecer a presença de todos e permitam-me que faça aqui um cumprimento especial ao Dr. Maurício, ao Dr. Lúcio, ao Dr. Fábio Figueiras e ao moderador Dr. Jerry Silva, que nos permitiram ter aqui 1 hora e meia a discutir um tema tão pertinente e tão atual. Foi uma honra para tê-los a todos aqui. Eu, em especial, estou muito sensibilizado por termos aqui 1 hora e meia, 150 pessoas, cerca de 150 pessoas, que o mundo nos sensibiliza. Muito obrigado a todos, um bom Natal, boas entradas e até à próxima. Obrigado a todos. Uma boa noite para todos e obrigado. Obrigado, boa noite.